Vamos lá, meus amigos, então, de volta aqui com os principais tópicos de direito do trabalho para as questões discursivas. Nós vimos no bloco anterior alguns tópicos, os primeiros, vamos continuar aqui. Separei para vocês agora a questão da sucessão no grupo de empresas. Vamos lembrar um pouquinho sobre sucessão trabalhista, porque isso vai influenciar na legitimidade passiva lá quando nós formos ajuizar uma reclamação trabalhista. O que vocês sabem aqui sobre sucessão trabalhista? Vocês sabem, por exemplo, que se uma empresa adquirir outra e continuar no desenvolvimento da atividade, haverá sucessão. Por quê? Houve alteração na estrutura jurídica da empresa e houve a continuidade do trabalho. Vejam que a existência de sucessão trabalhista não vai extinguir os contratos de trabalho, nem vai modificá-los. Vejam que os meus direitos adquiridos, eles continuam. A nova empresa, a empresa que adquiriu a anterior, ela tem que respeitar os contratos de trabalho, ela tem que respeitar os direitos adquiridos, mas ela passa a ser responsável integralmente pelos débitos trabalhistas. Esse daqui é o principal efeito da sucessão trabalhista. Todos os débitos trabalhistas existentes passam a ser de responsabilidade da empresa sucessora. Percebam que ao adquirir a empresa que era minha empregadora, a sucessora aqui, ela passa a responder por todos os débitos trabalhistas da sucedida, mesmo que anteriores ao negócio jurídico. Então, se eu firmei o negócio jurídico hoje, a empresa sucessora é responsável mesmo pelos débitos anteriores. Só que percebam que existe uma situação aqui que envolve sucessão de empresas e grupo econômico, grupo de empresas. É a situação da OJ 411 da SDI 1 do TST. Então, olha o que acontece. Digamos, aqui no nosso desenho, que eu tenho um grupo de empresas formado por A, B e C, pelas empresas A, B e C. E digamos que a empresa C seja vendida para D. Percebam que houve aqui sucessão trabalhista entre D e C. D passou a ser responsável integralmente pelos débitos trabalhistas da empresa C. Então, como houve sucessão aqui entre C e D, a responsabilidade de D é integral pelos débitos trabalhistas de C. A OJ 411 diz que D não é responsável pelos débitos trabalhistas de A e B. D não é responsável pelos débitos trabalhistas de empresas pertencentes ao mesmo grupo, mas que não foram adquiridas. Se A e B não foram adquiridas por D, D não possui essa responsabilidade. Só que percebam o seguinte, que a própria OJ traz uma situação excepcional. A própria OJ diz, salvo se houver fraude aqui nessa sucessão, salvo se houver fraude nessa sucessão. Percebam que pode ter havido fraude na sucessão da seguinte forma: pode ser que A e B tenham passado todos os bens, todos os ativos para C, tenham fortalecido financeiramente C, e tenham ficado financeiramente frágeis. Vejam que A e B passaram a possuir só dívidas. As dívidas, principalmente as trabalhistas, que é as que nos interessam, começaram a se avolumar. C permaneceu como a empresa mais forte do grupo, A e B passaram a ser as empresas devedoras. Simularam a sucessão entre C e D. Simularam aqui essa sucessão. Para quê? Para retirar C do grupo. Para o grupo passar a ser formado apenas por A e B, empresas devedoras. Vejam que nessa situação houve clara
fraude na sucessão. Nessa hipótese D, que adquiriu no papel C, passa a responder integralmente pelas dívidas também das outras empresas. Ele passa a responder pelas dívidas de A, de B e de C. Percebam que é uma situação excepcional. Então, quando D adquiriu C, se foi na normalidade, se não houve fraude, D passou a responder apenas pelas dívidas de C. Se houve fraude naquela sucessão, se houve alguma situação que demonstra o intuito de fraudar dívidas trabalhistas, os direitos trabalhistas, melhor dizendo, D passa a ser responsável também pelas dívidas de A e B, ou seja, de todas as empresas do grupo econômico. Tomem cuidado com esse ponto aqui, com essa OJ 411 da SDI. Depois, coloquei para vocês aqui adicional de periculosidade para profissionais de segurança, que é uma situação também que nós podemos dizer nova, que foi a inclusão do inciso 2º aqui do artigo 193. Adicional de periculosidade sempre foi lembrado como aquele devido aos empregados que lidam com inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica. Só que agora ele também é devido, vejam, para os profissionais que lidam ali com situações de risco do dia a dia por estarem expostos à violência física ou outros tipos de violência, por trabalharem ali com segurança pessoal, patrimonial. Esses empregados hoje, eles possuem também direito ao adicional de periculosidade. E aí vocês lembram que o adicional de periculosidade, ele é pago em 30% sobre o salário base. Essa regra também se aplica aqui. O diferente é o seguinte, o que nós temos que tomar cuidado também com esse 193? Vamos passar aqui para o outro slide. O que nós temos que tomar cuidado também com o 193? Além de lembrar que esses profissionais possuem direito aqui ao adicional pelo 193, inciso 3º da CLT, nós temos que tomar cuidado com o parágrafo 3º do 193, que é o dispositivo que fala de eventual compensação com o adicional já pago. Digamos o seguinte, antes da inclusão desse inciso 2º, eu, profissional de segurança, eu já recebia o chamado adicional de risco. Adicional de risco de vida. Por exemplo, por meio ali de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, eu já recebia o adicional de risco de vida. Eu não vou receber o adicional de risco de vida, mais o adicional de periculosidade. Por quê? O adicional de periculosidade está sendo pago exatamente em virtude do risco de vida. Então eu não vou receber dois adicionais que possuem a mesma natureza, que são pagos em virtude da mesma situação. Não. Esse parágrafo 3º fala da compensação, eles serão compensados. Então, digamos, se eu recebia já 30% sobre o salário base de adicional de risco de vida, eu vou continuar recebendo os 30% só. Se eu recebia 20% de adicional de risco de vida e a lei diz agora que eu tenho que receber 30%, eu vou receber mais 10%. Então vejam que eles serão compensados, eu não terei o recebimento dos dois. Claro, salvo se existir alguma norma coletiva em sentido contrário, dizendo que além daquele eu posso receber outros criados por lei. Seria uma situação mais do que excepcional, mas considero relevante para a segunda fase da OAB lembrar apenas do parágrafo 3º, que vai falar dessa compensação. Vai deixar claro que nós não receberemos mais de um adicional pelo mesmo motivo. Perfeito? Voltando aqui, vamos falar agora sobre turno ininterrupto de revezamento, porque tem uma OJ também, relativamente nova aqui, principalmente em virtude da OJ 420.
O que nós temos aqui? Ó, separei vários pontos. Primeiro, o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, que é aquele que diz que a jornada do trabalhador que labora em turno ininterrupto de revezamento ela é reduzida, ela é de 6 horas diárias. Então, primeiro ponto, partimos do mais básico, partimos da ideia de que aquele que trabalha em turno ininterrupto de revezamento tem ali direito à jornada de 6 horas. Só que aí avançamos dizendo o seguinte, ó, essa jornada de 6 horas, ela pode passar a ser de 8 horas. Como que ela pode passar a ser de 8 horas? Por meio da súmula 423. A súmula 423 do TST diz que o turno ininterrupto pode passar de 6 para 8 horas por meio de negociação coletiva. Então, se no eventual problema de segunda fase, você verificar a informação de que o empregado trabalhava em turno ininterrupto de revezamento de 8 horas, mas que tinha negociação coletiva permitindo, ele não fará jus às horas extras. Ele não tem direito às horas extras. Ele só terá direito às horas extras se ele trabalhar 8 horas e não houver aqui negociação coletiva. Aí sim você vai lembrar que o turno ininterrupto, na hipótese, era de 6 horas. Se ele trabalhava 8 horas, você vai requerer horas extras. Mas na hipótese da súmula 423, que você vai ler aí em casa, nós não temos horas extras. Percebam que a própria súmula 423 deixa clara a inexistência de jornada extraordinária. Então, passo de 6 para 8 horas, por negociação coletiva, não tenho direito às horas extras. Horas extras somente se eu trabalhar além das 8 horas. Perfeito? Então partimos aqui da premissa, da primeira premissa, de que a jornada é reduzida, é de 6 horas, depois passamos para 8 horas por negociação coletiva. Só que aí vem a súmula 360 do TST. Vale a pena dar uma lida nessa súmula 360, que é a que diz que fala dos intervalos, é aquela que fala dos intervalos nos turnos ininterruptos de revezamento. Será que eu tenho intervalo intra-jornada no turno ininterrupto de revezamento? Sim. Mas ele não é ininterrupto. Vejam que o ininterrupto não está fazendo menção ao intervalo. Eu que trabalho tenho a interrupção do trabalho para o descanso, para a alimentação. Eu não vou trabalhar ali 6, 8 horas direto sem me alimentar, sem descansar. Claro que não. O ininterrupto não está fazendo menção à inexistência de intervalos. Leiam a súmula 360 para relembrar o entendimento de que existe intervalo intra-jornada, sim, nesse turno ininterrupto de revezamento. Depois, OJ 420, é aquilo que nós falamos ser mais recente aqui. Vejam que ela tem uma forte relação com a súmula 423. A OJ 420 está totalmente relacionada ao que nós falamos da súmula 423. Pela súmula 423, eu torno o turno ininterrupto de 6 para 8 horas. Perfeito. Só que o que a OJ 420 está falando? Eu vinha trabalhando em turno ininterrupto de revezamento em 8 horas. Perfeito. Estava Bruno aqui trabalhando 8 horas. Sem negociação coletiva. Ou seja, estava errado. Estava trabalhando além do máximo. Mas estava trabalhando 8 horas sem negociação coletiva. Vem uma negociação coletiva e diz que o turno ininterrupto passa a ser de 8 horas.
A pergunta que foi respondida pela OJ 420 é a seguinte: será que essa negociação coletiva, que agora disse ser o turno ininterrupto de 8 horas, será que ela convalida as situações anteriores? Porque eu já vinha trabalhando em 8 horas, quando deveria trabalhar 6. A negociação coletiva convalida situações pretéritas? Nada disso. Resposta negativa. A negociação coletiva que traz o turno ininterrupto de 6 para 8 horas, ela só produz efeitos dali para frente. Ela não convalida situações anteriores. Tomem cuidado com isso daqui, porque é uma norma um pouco mais recente. E por fim aqui, ó, do turno ininterrupto, vamos para a OJ 360. Essa OJ 360, ela é importante pelo seguinte, ó, vamos para o nosso próximo slide aqui. A OJ 360, ela acaba com aquela ideia de que turno ininterrupto de revezamento é somente aquele em que eu trabalho hora de manhã, hora de tarde, hora à noite. Turno ininterrupto de revezamento não é só aquele em que eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, não é aquele em que eu passo por todos os períodos do dia. Não, o turno ininterrupto de revezamento, óbvio que pode ser assim, mas ele também poderia ser, por exemplo, assim, ó, trabalho de manhã à noite, manhã à noite, manhã à noite, manhã à noite. Eu posso ter aqui o revezamento manhã à noite, que isso já vai caracterizar o turno ininterrupto de revezamento. É isso que a OJ 360 da SDI 1 do TST diz. Eu posso ter a alternância apenas manhã à noite, que isso já vai caracterizar o turno ininterrupto de revezamento. Isso já vai fazer com que a minha jornada seja de 6 horas diárias, caso não exista negociação coletiva. Por quê? Lendo a OJ 360, nós retiramos de lá que essa alternância dia-noite já é prejudicial. Então ela já fala em alternância prejudicial. Se essa alternância é prejudicial, eu já tenho um motivo para proteger o empregado. Proteger considerando que ele trabalha em turno ininterrupto de revezamento, razão pela qual vou reduzir a jornada dele. Então tomem cuidado com esses 4 pontos sobre turno ininterrupto de revezamento. Partimos da ideia, da premissa que ele é de 6 horas, que ele pode ser de 8 horas por negociação coletiva, mas que a negociação coletiva não vai regularizar situações pretéritas, que além disso, eu tenho intervalo intra-jornada no turno ininterrupto de revezamento. Se não for concedido, teremos horas extras, como nós vamos ver num próximo tópico aqui. E além disso, a alternância pode ser dia e noite, aqui em 2 períodos, que isso já caracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Tomem cuidado, porque se eventualmente for cobrada uma petição inicial, a chance de se cobrar aqui, de se formular um pedido de pagamento de horas extras é muito grande. Então nós podemos ter aqui um problema desse para você identificar o trabalho extraordinário. Voltando aqui, temos jornada sobre aviso. Cuidado aqui, porque eles podem também formular um pedido de pagamento de horas extraordinárias pela utilização do celular, assim como podem colocar também uma pegadinha para você, para ver se você pede horas extras quando não deveria. Percebam o seguinte, ó, súmula 428 hoje tem 2 incisos.
O primeiro inciso diz que fornecimento do celular não gera hora sobre aviso. Então, ó, nós lembramos disso lá na preparação para a primeira fase, vamos reforçar agora. Forneci um celular para você, empregado. Você está em jornada sobre aviso? Não. O fornecimento não gera jornada sobre aviso. Só que cuidado, porque eles podem incluir aqui a situação descrita no inciso 2º para saber se você afirma que a jornada é sobre aviso ou não. Vejam que, se no inciso 1º a situação diz que não é jornada sobre aviso pelo simples fornecimento, no inciso 2º eu tenho a situação que caracteriza a jornada sobre aviso. Vejam que uma coisa é você simplesmente fornecer o celular para o empregado. Outra coisa é você fornecer o celular para o empregado para que ele fique de plantão ou num sistema equivalente. O plantão ele sempre caracterizou o sobreaviso. Nos termos da CLT, aquele plantão que você ficava em casa aguardando o chamado. Só que hoje você pode ficar em plantão ou equivalente, que são os dois nomes utilizados, as duas expressões utilizadas no inciso 2º por meio do celular. Ó, meu amigo, toma aqui o celular, você está de plantão ou equivalente. Nessa hipótese, eu tenho horas sobre aviso. Então, nessa hipótese, eu tenho que seguir aqui o artigo 244 da CLT e, eventualmente, requerer o pagamento de horas extras. Então, tomem cuidado com esse ponto aqui de jornadas sobre aviso. O outro aqui, vamos para intervalos não concedidos. Os intervalos não concedidos. Principalmente em virtude da súmula 437 do TST, que foi ali criada em setembro de 2012. Então, em setembro, deixa eu colocar aqui, em setembro de 2012, nós tivemos a criação dessa súmula aqui. Olha o que acontece. Nós temos dois tipos de intervalos, vocês sabem, o intra-jornada e o interjornada. O intra-jornada é aquele intervalo para descanso e alimentação, que para quem trabalha mais de 6 horas é de no mínimo 1 hora, lá do artigo 71 da CLT. O interjornada é aquele que está previsto no artigo 66, que é o de pelo menos 11 horas entre 2 jornadas. Terminei o trabalho hoje, retorno pelo menos 11 horas depois. Olha o que acontece. A não concessão desses intervalos gera, ou a concessão parcial gera consequências, mas são consequências diferentes. Percebam o seguinte, ó, eu teria que retornar para o trabalho 11 horas depois. Digamos que eu tenha retornado com 8 horas. Saí da empresa do meu trabalho à meia-noite e às 8 horas já estava lá novamente. Eu tive 8 horas de descanso quando deveria ter 11. Foram subtraídas 3 horas, perfeito, do meu intervalo, foram subtraídas 3 horas. Essas 3 horas serão pagas como horas extras. Então, se eu concedo parcialmente o intervalo interjornada, aquele entre 2 jornadas, o que foi subtraído eu pago como horas extras. Retornei ao trabalho com 10 horas, pago 1 hora extra. Retornei ao trabalho com 9 horas, 2 horas extras, e assim sucessivamente. Só que olha o que acontece. Nós temos que tomar cuidado com o intrajornada, com o artigo 71 da CLT, porque é ele que está lá na súmula 437. Vou até mudar de slide aqui, ó. Vamos colocar o artigo 71 da CLT, súmula 437 do TST, principalmente em virtude da concessão parcial. Digamos que eu tivesse direito a 1 hora de intervalo, só que me concederam 30 minutos. Dúvida:
Será que eu tenho 30 minutos extras, que foi a parte que não me foi concedida, ou eu tenho direito a 1 hora extra? Essa daqui era a dúvida. Resposta hoje, 1 hora extra. Então, se eu tinha direito a 1 hora de intervalo e me foi concedido parcialmente, eu tenho direito àquela hora extra toda. Eu tenho direito a todo aquele período. Eu não tenho direito apenas ao que me foi suprimido. Para ficar mais claro, vamos para outro exemplo. Eu que tinha direito a 1 hora de intervalo, tive apenas 45 minutos. Quanto que eu tenho direito a receber como essa? 15 minutos, o que foi suprimido, ou 1 hora? 1 hora extra. Se eu tinha 1 hora e me concedem 50 minutos, eu tenho direito a 10 minutos extras ou 1 hora extra? 1 hora extra. Isso eu encontro na súmula 437. A concessão parcial gera o pagamento da hora completa. Perfeito? Gera aqui o pagamento da hora completa. Tomem cuidado com isso daqui. Voltando para os nossos tópicos, temos aqui a equiparação salarial. Equiparação salarial é sempre um tema importante para a segunda fase da OAB. Pode ser cobrado aqui numa questão discursiva, pode ser cobrado também em uma peça. Vocês vão ler obrigatoriamente para a segunda fase da OAB o artigo 461 da CLT e a súmula 6 do TST, principalmente pelo seguinte: para lembrar do quadro de carreira como excludente, o quadro de carreira como excludente, aqui da equiparação salarial. Se eu tenho quadro de carreira, eu tenho a exclusão da equiparação, só que tomem cuidado porque o quadro de carreira tem que estar homologado. Tem que estar homologado pela autoridade competente. Se o quadro de carreira não estiver homologado, ele não produzirá o efeito de excluir. Lógico que ele produz efeitos ali benéficos ao empregado, mas ele não exclui a equiparação. Vocês vão lembrar também da outra excludente aqui, que é a diferença de 2 anos entre paradigma e reclamante. Se a empresa provar que entre paradigma e reclamante existe um prazo de pelo menos 2 anos ali de diferença na mesma função, no desenvolvimento das mesmas tarefas, eu também terei a exclusão da equiparação. Cuidado com esses 2 temas ligados à equiparação salarial. Mas vejam todos os detalhes aqui da súmula número 6. Lembrem-se da questão da localidade, mesma localidade, que para a súmula 6, no inciso 10, é mesmo município ou região metropolitana. Lembrem-se ali da equiparação salarial em cadeia. Vamos ler esses 2 dispositivos aqui para nossa prova, já que pode ser cobrado. Agora, tenho certeza o seguinte: se na sua prova discursiva cair alguma questão sobre equiparação salarial, a resposta estará ou no artigo 461 da CLT ou na súmula 6 do TST. E com isso nós terminamos aqui, nesses 2 vídeos, a revisão dos principais pontos de direito do trabalho para as questões discursivas. Nos próximos vídeos nós vamos falar de pontos de processo do trabalho, alguns pontos importantes de processo do trabalho para a sua segunda fase.